Olá pessoal, tudo bem com você? Pessoal da internet, do YouTube. Para quem está chegando novo no meu canal e não me conhece, eu me chamo Samuel Camargo e o meu trabalho é voltado para a área da medicina ortomolecular, tanto no meu consultório como aqui no YouTube. E às vezes eu faço vídeos relacionados à agrofloresta, como vocês podem ver aqui ó, atrás de mim, ó, eu tenho feijão andu, né, que é motivo da minha plantação aqui, que eles estão aqui, da galinha, né, do Fred, do canela seca e de coisas que eu acho interessante passar para vocês. E hoje eu tenho uma informação muito boa para vocês que talvez pode mudar a sua vida, a vida da sua família e o modo com que você vê a realidade, da mesma forma que mudou na minha vida. E quando a gente está na internet, a internet traz tanto coisas boas como coisas ruins para as nossas vidas, né? A internet traz crítica, ela traz elogio, né? A internet traz coisas boas e traz coisas ruins. Basta você saber usar, tanto para o bem quanto para o mal. Então tem esses dois lados da internet. E esta semana, para minha surpresa, né, e graças a Deus, foi muito bom eu estar à mostra da internet, porque foi quando eu conheci um milionário que me passou uma dica excepcional, né? E que eu quero passar para cada um de vocês. Então, no meu encontro que eu tive com ele, né? Aqui onde que eu moro, veio de outra cidade, né? Deslocou até aqui para me parabenizar pelo trabalho que eu venho fazendo na internet e para me dar dicas excepcionais para o meu crescimento. Porque ele acompanha meus vídeos, né? Desde quando eu comecei. E ele viu que desde 2013 até agora, 2017, o meu crescimento foi astronômico, entendeu? Foi muito bom, segundo a visão dele. E ele veio aqui para me conhecer pessoalmente, para me cumprimentar, para me abraçar, para conversar comigo e me dar uma dica excepcional para que o meu crescimento possa ser muito mais rápido, entendeu? Tanto como pessoa, como profissional. E quando é uma dica de um milionário que já tem uma experiência, que já tem um crescimento, a gente deve acatar. Porque é de uma pessoa que já venceu, já passou por aquilo que a gente está passando. Então ele me deu uma dica excelente, deixa eu pegar aqui o papel que caiu. Ele me deu uma dica excelente, me falou a respeito de um livro, que se eu lesse esse livro, e aplicasse as coisas que está escrita nesse livro, o meu crescimento ia ser astronômico, entendeu? Que nada ia me parar, nada ia me segurar. E se nada vai me parar, se nada vai me segurar, se eu passar a mesma dica para você, vai acontecer a mesma coisa na sua vida. Como ele disse para mim, não apenas basta eu ler, mas eu tenho que aplicar aquilo que eu li. Se eu ler o que está escrito aqui nesse papel e não aplicar, não adianta de nada, entendeu? Então, é para você que vai ler e vai aplicar. Então, eu quero mostrar aqui para você o que um milionário falou que mudou a vida dele. Tá aqui, ó. É um livro, esse livro aqui eu não conhecia, chama-se Mais Esperto que o Diabo, do autor chamado Napoleão Hill. Ele me disse, né, que esse autor aqui foi uma das pessoas mais ricas que já existiu nesses séculos agora, né? Então, aqui, esse livro foi escrito nessa data aqui, ó. Olha aí para vocês verem. 1938. Então, o cara que desencadeou esta questão de você ser bem sucedido tanto na sua vida, porque um milionário, ele não é bem sucedido só na área das finanças. Ele é bem sucedido na área das finanças, na área sentimental, na área espiritual, na área física, que é o corpo físico, está em boas condições, a área psicológica. Então, não é uma coisa só, é várias coisas para que a pessoa possa se tornar um milionário. Ele não é um milionário apenas de dinheiro, ele é um milionário de felicidade, de realização familiar, tem uma esposa bem equilibrada, tem filhos bem equilibrados que ajudam ele no afazer que ele tá tendo, né?
no negócio dele, para que constitua essa característica de milionário. Então, esse cara, Napoleão Hill, foi um desses caras que foi milionário, entendeu? E nesse livro dele aqui, ele explica como ser bem-sucedido. Então, você que é religioso, você vai ter que se desvestir da capa da sua religião para que você possa ler esse livro aqui, ó. Se você ler esse livro aqui com a sua mente contaminada com religião, nada vai mudar na sua vida, porque você não vai aplicar os conceitos que está aqui, entendeu? Então você tem que, eu sou da religião fulana de tal. Eu não estou falando para você sair da religião. Desveste da capa da religião, quebra todos os paradigmas que tem dentro da sua mente, os dogmas, entendeu? Para você poder ler esse livro, porque senão você não vai reter nada que é bom que está escrito aqui, entendeu? Que foi o que eu fiz. Todo conceito religioso que está dentro de mim, eu deixei de fora para ler esse livro. E eu fiz um propósito comigo, eu vou ler esse livro em 2 dias. Então eu comprei esse livro pela internet, tá aqui, ó. Comprei o livro, li o livro em 2 dias. Não basta você ler correndo, não é isso. É para você ler com atenção. Se você precisar de 1 mês para ler o livro, você leia ele em 2 meses. 1 mês, 1 semana, o tanto que você for capaz, para que você possa ler e entender. No livro aqui, ele está falando que ele está tendo uma conversa com o demônio, com o diabo, entendeu? E o diabo está falando, é uma entrevista onde que ele faz perguntas para o diabo e o diabo responde para ele com toda sinceridade. No final do livro, existe um questionamento, que eu não sei quem que foi, se foi o editor, quem foi que perguntou para ele. Senhor Napoleão Hill, essa entrevista realmente foi verdadeira? Aí ele disse a seguinte resposta para a pessoa que perguntou isso. Se você ler o livro, identificar que é uma coisa sobrenatural, eu estava falando realmente com algo sobrenatural. Se você ler o livro e achar que foi uma mera coincidência de eu falar com qualquer pessoa, foi coisa material, não foi espiritual. Então, a resposta disso, se foi o diabo, se foi a mente ou se foi a conversa que ele teve com a outra pessoa, depende apenas de você, leitor, que está do outro lado, entendeu? Mas o que é certo é certo. Você não vai ler esse livro e não vai ver o mundo com os mesmos olhos. Isso eu te garanto, pois eu li ele e vi que realmente é algo sobrenatural. Ele pode ter falado com qualquer coisa, mas a pessoa que ele falou é altamente inteligente, entendeu? Não é idiota. Então, como me chamou a atenção bastante, foi relacionado à área médica, à área da saúde. Uma coisa que ele perguntou para o diabo, que se você estiver aí com o seu livro em mão, você pode ir aqui no capítulo 10, que é autodisciplina. Eu tirei uma cópia do livro, da página, né? Que é o capítulo 10, autodisciplina, entendeu? E você vai ler. E eu vou ler essa parte aqui com vocês, para que você veja a realidade do que foi dito aqui. Lembrando que o livro foi escrito em 1938, entendeu? Então tem bastante chão pela frente aqui, ó, para chegar até nos dias de hoje, e com um tipo de linguagem altamente inteligente. Não era um idiota que estava escrevendo o livro. E que se você olhar, se questionar, você vai ver que o que ele estava falando tem razão. Então, aqui o Napoleão Hill perguntou para o diabo a seguinte pergunta: o seu ponto de vista é tanto interessante quanto educacional. Por quê? Porque ele estava falando com o diabo e o diabo estava falando para ele as formas corretas dele não cair nas tentações. Que é muito interessante, entendeu? O diabo falando com sinceridade para ele como ele deveria fazer para adquirir sucesso, né? Voltado, o diabo falando contra ele mesmo, né? Voltado para a área de Deus, né? Descreva os detalhes pelos quais eu possa entender como e em qual circunstância as pessoas se excedem nos seus desejos.
Então, nesta parte aqui, que ele está falando de autodisciplina, ele fala que os desejos são fundamentais. Para quê? Para decidir se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou se você vai ser uma pessoa mal-sucedida. Então, aonde estiver o seu desejo, ou eu diria assim, em grossas palavras, o seu coração, aí está a sua riqueza. Você entendeu? Então, por exemplo, se o seu desejo de dentro do seu coração é enganar uma pessoa, é trazer o mal para essa pessoa, é aonde você vai estar. Você vai estar inserido nas más condições, no engano, que você vai praticar isso contra uma pessoa e vai acontecer também na sua vida. Agora, se o seu desejo está em auto se ajudar, automaticamente o que você quer de bom para você, você vai desejar para outra pessoa. Então, ele pegou e falou e respondeu. Então, Napoleão Hill fez essa pergunta, né? Descreva os detalhes pelas quais eu possa entender como e em quais circunstâncias as pessoas se excedem, elas transbordam o desejo nas suas vidas, né? Então o diabo pegou e respondeu para o Napoleão Hill: pegue o desejo por comida. Isto daqui que foi interessante para mim. Eu li o livro todo, extraordinário, perfeito, muito bom, mas o que me chamou a atenção foi por causa do 1938. Ele falar a relação das comidas. Então o diabo pegou e falou aqui, ó, vamos dar um exemplo. Pegue o desejo por comida. Por exemplo, a maioria das pessoas é tão fraca na autodisciplina que enche seu estômago com combinações de alimentos altamente ricos, que por sua vez satisfazem o gosto da língua. O gosto da língua. Mas fazem com que os órgãos de digestão e da eliminação, que é o intestino, que trabalhem em excesso. Então aqui ele falou o seguinte, vai pelas pessoas. Hoje em dia, vamos colocar aqui fast food. Hoje em dia as pessoas vão no fast food e os alimentos estão cheios de uma substância chamada glutamato monossódico, aonde que é um realçador de sabor, que vai fazer com que a língua dele ache deliciosamente fantástico o sabor que está naquele alimento. Mas que quando chegar no intestino dele, esse alimento vai acabar com o corpo dele. É bom na boca, mas é ruim no intestino, no estômago, entendeu? Então o diabo quis falar isso aqui, que ele é rico, é saboroso, é gostoso, mas na hora que chega no órgão de digestão e o órgão de eliminação, ele vai estar em excesso, porque a pessoa vai comer demais, que a gente conhece como gula, né? Vai comer demais e vai provocar mal ao organismo. Então, continuando aqui. Eles colocam em seus estômagos tanta quantidade quanto combinação de comidas, as quais a química do corpo somente consegue descartar, convertendo a comida em toxinas venenosas. Então, por exemplo, para poder descartar esse alimento que é gostoso na boca, o organismo precisa de gerar toxinas, entendeu? A química do organismo vai gerar toxinas. E aí o que vai acontecer? Intoxicar aquela pessoa que comeu, ou o indivíduo, né, que comeu aquele alimento. Esses venenos entopem e ficam estagnados no sistema excretor do organismo, até o momento em que ele diminui o trabalho do organismo na eliminação dessa matéria de sobra. Então o que acontece? Essa comida que está rica em corante, que está rica em conservante, estabilizante e diversas outras substâncias tóxicas, químicas, o que ele vai fazer? Ele vai dificultar o organismo de trabalhar e dificultar até mesmo o órgão excretor, que é o intestino, a tirar essas toxinas do corpo. Então vai ficar presa dentro do seu corpo, ocasionando o quê? Ocasionando doenças, ocasionando todo tipo de males, né? Que já foi falado, né? Vai vendo o tanto que é legal isso aqui. Porque isso aqui foi falado anteriormente, no vídeo que eu fiz anterior.
relacionado a intestino, o que eu achei mais interessante. Vamos para frente. Após um tempo, o sistema gastrointestinal para de funcionar de forma saudável e a vítima acaba tendo o que se chama constipação. Olha só o que o diabo está falando. Ele está te chamando. Ele está te chamando de vítima. Entendeu? Por quê? Porque você, como vítima, você está fazendo do jeito que ele quer. O círculo que foi armado para você está sendo executado do jeito que ele deseja. Causando o quê? Constipação. O seu intestino vai estar entupido de coisas ruins. O intestino não vai jogar para fora e esse alimento que vai estar dentro do seu intestino pudrificado lá, necrosado, sendo destruído dentro do seu organismo, está gerando toxina, está gerando parasita, verme, fungo e bactérias e vírus dentro do seu organismo, te causando o quê? Te causando doenças seríssimas que te levam até o hospital. Já vai ser falado aqui. Constipação. A partir daí, ela está pronta para ir para o hospital. Igual o cara está falando aqui. Então, quando chega nesse ponto, aonde isso aqui que eu estou falando, é vários anos você se alimentando de forma errônea, entendeu? Você se alimentando depravadamente, igual ele colocou aqui, exageradamente, mantendo apenas o desejo da sua boca, entendeu? Que o seu cérebro já está viciado pelo gosto desse alimento perverso, maligno, né? Que aqui é o demônio que está falando, que vai te levar futuramente 10 anos comendo esse tipo de comida, vai te levar ao hospital. E depois, futuramente, você vai ficar em outro laço dele, que é os medicamentos, né? Então, hospital. A autointoxicação pelo sistema gastrointestinal leva a máquina do cérebro a tornar-se algo como uma massa disforme. Então, o cérebro que tinha organização, entendeu? Que ele era um objeto desfragmentado. Desfragmentado é o quê? É uma coisa organizada. Fragmentado é uma coisa dispersa, entendeu? Disforme, que ele usou aqui. Então, o seu cérebro, ele está apto a todo quanto é tipo de informação ruim, você apenas captar aquilo, tudo que é de ruim. Vamos colocar aqui um exemplo. Você está intoxicado por esses tipos de alimento. Então, quando você está intoxicado, seu cérebro não consegue raciocinar. Ele não consegue pensar, porque as toxinas saíram do seu intestino, entraram na sua corrente sanguínea e foi danificar ele. O que o diabo age? Ele age, depois você lê o livro que você vai entender a forma de ação dele. Ele age em cima dos efeitos cerebrais. Porque eu mudando o seu cérebro, eu defino o rumo que você vai seguir, entendeu? Para onde que vai seu desejo? Então, por exemplo, se você tem uma família bem estruturada, filhos lindos, maravilhosos, educados, e uma mulher bonita, educada e que é uma amiga sua, uma ajudadora, quando você está com esta constipação e esses venenos estão entrando dentro da sua corrente sanguínea e indo até o cérebro, os seus desejos vai pender para outro lado, entendeu? Então, se passar uma outra mulher vulgar, se passar uma outra mulher que a gente coloca como mulher da vida, que vende o corpo por dinheiro, você, pelo seu cérebro, que está nesse momento fragmentado, disforme, ele vai pender para esses sentimentos, entendeu? De ter uma relação sexual apenas por dinheiro. Você fazendo uma relação sexual por dinheiro, você está jogando fora a sua família. No caso de um cérebro bem estruturado, que não está disforme, que está unificado, sem toxinas, em boa consciência, você não ia fazer esse tipo de atitude. Então, o diabo acaba de te prender pelo que entrou pela sua boca, que danificou seu intestino, que foi para o seu cérebro, que destruiu o seu corpo. Então ele destruiu sua família como um todo. Passando aqui para frente. A vítima, então, fica lenta nos seus movimentos físicos e mentalmente irritada e inquieta. Você já viu alguém irritado? Quando você conversa com essa pessoa, ela te dá uma patada,
só fica com a sobrancelha cerrada, com a cara ruim assim, ó, o dia inteiro. Ou às vezes tá com a cabeça doendo, que fica assim, quando você conversa com ela, ela já te dá uma patada e fala bem assim, ó, menino, não liga o rádio não, não liga uma música não. Por quê? Porque essa pessoa está constipada, o sistema dela mental já não funciona, a parte física já não funciona direito, entendeu? Então ela fica inquieta, irritada e acaba ocasionando o quê? Doenças como depressão, aumento do cortisol, dores pelo corpo, o que mais? Irritabilidade e por aí vai. Então, para vocês verem como que a alimentação é fundamental em um organismo, tanto metafísico bom, espiritualmente bom, trabalhista bom, tudo bom, entendeu? Vamos lá. Se essa pessoa pudesse dar uma olhada e pudesse sentir o cheiro do seu sistema gastrointestinal, ela teria vergonha de se olhar no espelho. Então, se esta pessoa que está se alimentando de fast food, às vezes, vamos colocar aqui, um indivíduo bonito, você vê o cabelo da pessoa tá bonito, você olha para a pele dela, aparentemente está bonito, cheio de maquiagem. Tô olhando para ali porque tem um macaquinho bem ali bonitinho no pé de pau. Ela está perfeitamente bonita, né, por fora, mas o seu interior tá podre. Se você tiver um relacionamento com essa pessoa, futuramente você vai se dar mal, porque depois de 10 anos, ela tendo esse tipo de alimentação, ela vai te dar trabalho, porque ela vai estar indo constantemente para o médico, vai estar tomando aí pelo menos 5 a 6 remédios controlados por mês, vai estar gastando rio de horrores, seu relacionamento não vai prestar, entendeu? Porque muitos dos relacionamentos acabam por causa disso, entendeu? A pessoa está sempre no hospital, sempre gastando, entendeu? E o outro cônjuge não quer mais viver desse jeito. Então ele separa, arruma outra pessoa, porque aquela pessoa só vive doente, dando trabalho para ele, entendeu? Então é dessa forma que está hoje. Então tem até um médico coreano que estava mostrando o intestino de um senhor de 80 anos e o intestino de um de 18 anos. O de 18 anos estava podre, destruído, acabado. E o de 80 anos estava como se fosse o de 18, entendeu? De saúde, estava bem, o intestino dele por dentro estava bom. Então aqui o diabo batendo na nossa cara, entendeu? Falando aqui que se você tivesse como olhar por dentro de você, você teria vergonha de quão está podre o seu interior, entendeu? Que é aquela famosa história que quando quem vê cara não vê coração. Você vê aquele rostinho maravilhoso, mas você não vê o que tem dentro. É isso que ele quis mostrar aqui nessa explanação. Os sistemas excretores das cidades, agora ele está falando a respeito de esgoto. O esgoto da cidade. Os sistemas excretores das cidades não são os lugares mais agradáveis quando eles tornam-se sobrecarregados ou entupidos, mas eles são limpos quando comparado ao sistema gastrointestinal quando está sobrecarregado ou constipado. Então, nessa explanação, ele quis dizer que o esgoto de uma cidade é mais limpo e mais suave do que o intestino de uma pessoa que está depravadamente destruída pelos alimentos de hoje. Conservantes, agrotóxicos, pesticidas, corantes, aromatizantes, entendeu? Todo tipo de conservantes para fazer com que aquele alimento aguente pelo menos 1 ano lá na gôndola do supermercado. E quando a gente vai para os alimentos, aqui tem um pé de cana, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um pé de cana aqui. Se eu arrancar esta cana daqui, e deixar ela fora, aqui, ó, ela tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Se eu arrancar essa cana daqui, cortar ela e deixar ela aqui, com 5 dias ela apodrece. Por que ela apodrece? Nossa, o passarinho ali tá... Então, galera, ela apodrece porque o Criador dos céus e da terra,
ele fez ela para durar poucos dias, para que você possa comer e se saciar. Depois disso, se você quiser, você planta o tronco dela para que tenha novas árvores, ou árvores de sementes, né? Você venha plantar a semente aonde que venha ter novas árvores, venha gerar novas árvores. Agora, quando nós queremos ser mais inteligente do que ele e pegamos esses alimentos, processamos esses alimentos e colocamos dentro de uma embalagem, a gente está falando que ele não tem sabedoria. Não tem sabedoria em ter criado toda essa natureza. E quando a gente pega esses alimentos que estão desta forma, com esta finalidade, destruído, e jogamos para dentro de nós, nós estamos pegando aquilo que ele não criou e automaticamente destruindo o nosso corpo. Então, o diabo veio de lavada aqui na nossa cara e acaba de falar que o esgoto que a gente fez é mais limpo do que o nosso interior quando estamos comendo esse tipo de alimento. E isso foi escrito, mais uma vez, em 1938. O que eu fiquei mais intrigado foi isso aqui, ó. Uma coisa tão complexa dessa, escrita em 1938. Bora para frente. Essa não é uma história bonita para ser associada ao ato desagradável e necessário de comer, mas as coisas são como são. E nesse caso conclui-se que comer demasiadamente e combinar alimentos de forma errada é o que causa a autointoxicação. Então ele quis dizer o quê? Que quando você pega combinações de alimentos ruins e joga para dentro de você, o que acontece? Você está auto se intoxicando. Quem está te intoxicando? É o diabo? Não é o diabo. Ele não pegou algo aqui e colocou dentro da sua boca. Entendeu? Ele apenas modificou a sua forma de pensar. Ele te deu um empurrãozinho, assim dizendo, mentalmente. Através da onde? Através da mídia, né, que você sempre gosta de ver, de televisão, de programas de televisão, de seriados, de filmes, de pessoas do seu trabalho que já é depravada, de pessoas que você conhece, que são pessoas mentirosas, pessoas mal educadas. Isso aí é tudo. Se você ler o livro, você vai ver que o diabo trabalha através da alienação. Seja ela através de religião, alienação por religião. Napoleão Hill perguntou para ele: por que a religião ela não consegue te destruir? Ele falou: porque a religião é aliada dele. Entendeu? Se não tivesse ali a religião, dizendo ele que o trabalho dele ia ficar difícil de ser feito. Entendeu? Então, quando você está dentro de um sistema religioso, você está alienado, porque você não está seguindo as orientações do Criador. Você está seguindo as orientações de outro homem como você e como eu. E aí é que a gente cai no erro. Porque todos os homens são fadados ao fracasso e ao engano. E ele que está lá em cima, que nos criou, não é. Então, para você ler esse livro, vou pegar a capa dele aqui para você ver. Para você ler esse livro aqui, você tem que desvincular a sua capa de religiosidade. Religião. Você tem que tirar essa capa para você ler e absorver esse livro aqui com perfeitas condições, entendeu? Mental. Se precisar, faça até uma oração a Deus antes de você ler esse livro. Como que você vai falar? Espontaneamente você vai falar para ele que ele vai te ouvir. Você vai falar o seguinte: Criador dos céus e da terra, eu estou aqui neste momento diante de você. E eu quero mudar a minha condição da minha vida, tanto espiritualmente, fisicamente, mentalmente, familiarmente e financeiramente, que é uma das coisas mais importantes. Se você vê as pessoas que mais fizeram coisas boas, era aquela pessoa que tinha bondade no coração e que tinha estrutura financeira para produzir coisas boas. Se você vê os maiores pessoas más do planeta, tinham um coração ruim e uma aquisição financeira boa. Então, quando a gente tem mais pessoas boas com
aquisição financeira boa, a gente vê a bondade sendo manifestada. Quando você vê mais pessoas ruins com condição financeira boa, você vê mais maldade sendo manifestada. Então, você que é bom, entre na política para você mudar a política e fazer com que essa política seja boa. Se você que é bom, abra uma empresa, contrate funcionários. Para quê? Para você dar melhores condições de vida para aquelas pessoas, fazendo bem. Mesmo você que está dentro de alguma religião, fale, pregue o bem para as pessoas, entendeu? Se um líder religioso da sua instituição não está ajudando o seu próximo, cabe a você ajudar. Você entendeu? Então, antes de ler esse livro, faça uma oração ao Criador dos céus e da terra, para que Ele te dê sabedoria, para que a sua mente, os dogmas, os paradigmas, caia por terra para você poder ler. Então, vamos lá. As pessoas que comem sabiamente e mantêm os sistemas excretores limpos dificultam o meu trabalho. Então, você que está dentro de algum tipo de religião, você que está num trabalho que você só está tendo prejuízo, aqui ó, você dificulta o trabalho do enganador, do diabo, do satanás, sei lá, o nome que você quiser falar, do coisa ruim, do cramulião, na sua vida. Você dificulta os pensamentos ruins entrar dentro da sua cabeça. Porque quando você está intoxicado, vamos colocar aqui, você está intoxicado de cloro. Por quê? Porque você bebeu uma água que tenha cloro, né? Você está intoxicado com cloro. Você bebeu. Então vai fazer o quê? Vai intoxicar o seu organismo. Você está intoxicado com flúor. Você escovou a sua boca com flúor, com pasta de dente que contém flúor. Você está danificando o órgão mais importante do seu corpo a não conseguir raciocinar. Quando você não raciocina, quando você não tem pensamento próprio, você está apto a toda a ação demoníaca na sua vida. Ação demoníaca é o quê? Influência. Influência à mentira, influência ao roubo, influência à prostituição, influência à glutonaria. Todo tipo de influência você está apto. Porque sua mente não funciona direito. Entendeu? Você está sujeito a brigas no trânsito? Sim. Por quê? Porque você não ouviu aqui? O seu organismo não tem a funcionabilidade normal. Ele está disfuncional. Irritabilidade, ira, ganância, tudo através do organismo ruim. Então vai ter briga no trânsito, vai ter tiro? Vai. Vai ter morte? Vai. Vai ter facada? Vai. Tá indo para um boteco, beber o quê? Cerveja. Cerveja tem o quê? Álcool. O álcool vai fazer o quê? Vai destruir o seu fígado e vai destruir o seu cérebro, alterando a forma dos seus pensamentos. Então o que que acontecer? Se alguém olhar para sua esposa, você logo vai ficar com raiva, vai querer brigar, entendeu? E vai acontecer uma coisa ruim. Vocês estão vendo o que acontece quando você destrói seu organismo? Então ele está falando o quê? Que quando você está com o organismo limpo, você dificulta o trabalho do mal na sua vida. Então, cabe a você estar com o organismo limpo. Para quê? Para que você não venha ficar vulnerável. Você não venha ser uma ave que eu jogo uma rede e te pego, entendeu? Ao meu trabalho. Porque um sistema intestinal em perfeito funcionamento significa um corpo saudável e um cérebro que funciona de forma apropriada. Então ele quer falar o seguinte, que se o seu intestino tá bom, não vai entrar toxina para dentro da sua corrente sanguínea. Se não vai entrar para dentro da corrente sanguínea toxinas, essas toxinas não vão alterar o seu cérebro, não vão alterar seu modo de pensar. Quando a professora na escola falar o seguinte, que você veio do macaco, automaticamente você vai falar bem, espera aí, eu pareço com um macaco? Minha cara parece com a do macaco? Eu tenho pelo na cara toda? Eu ando corcundo no chão? Eu não sou um primata, eu sou um ser humano, são espécies diferentes. Então você vai questionar isso, você vai falar, professora, infelizmente a senhora está totalmente errada. Agora eu vou levar a mentira para frente. Uma mentira falada várias vezes é isso que o cramulião quer. Ele quer que a mentira seja batida na cabeça de todo mundo até ela se tornar uma verdade, que é uma mentira. A mentira sempre será mentira.
Mas na cabeça de uma pessoa que come porcaria todo mundo, as crianças hoje é assim, ó. A pessoa tá falando, ela não raciocina. Os pais nas casas não fazem as crianças raciocinar, porque nem mesmo eles raciocinam. Vocês percebem o nível de alienação? No livro ele bate na tecla do começo ao fim, que o que ele faz para enganar uma pessoa é a alienação. A alienação faz uma pessoa laçada pelo diabo, pelo capeta. Então, um intestino limpo, um órgão excretor limpo, em bom funcionamento, ele vai gerar um cérebro que funciona. E um cérebro que funciona é questionador, ele não vai aceitar qualquer coisa. Quando você chegar em um consultório de um médico, que ele te passar um medicamento, você vai falar bem assim, cadê a bula desse medicamento? Doutor, vamos ler comigo? Vamos. Esse medicamento arrebenta o fígado, arrebenta o rim, arrebenta o coração, dá problema cerebral, dá problema cardíaco. Doutor, será que eu posso tomar esse remédio aqui? O que ele está falando na bula? Mas uma pessoa com toxina dentro da corrente sanguínea e um cérebro lesionado, na hora que o médico entregar para ele a bula, ele vai levar para casa dele e vai fazer do jeito que manda a cartilha. E aí ele só vai de mal a pior. E quem vai ganhar na história? Olha quem que vai ganhar na história. O criador vai ser envergonhado e o oponente dele vai ser exaltado. Por culpa de quem? Por culpa sua e não do criador. Se a sua imaginação conseguir chegar a tal ponto, como qualquer ser humano poderia mover-se com definição de propósito, com um sistema intestinal, com a quantidade tal de veneno, o suficiente para matar 100 homens ou 100 pessoas se fosse injetada na corrente sanguínea. Então ele está falando o seguinte aqui, nesse pequeno parágrafo aqui, que se você conseguisse imaginar o quanto é sério isso que eu estou falando para você, e se você soubesse o quanto de toxina venenosa é gerada dentro do seu intestino todos os dias através da sua alimentação, você ia cair morto agora no chão. Por quê? Porque se essa toxina fosse colocada condensada dentro de uma agulha, injetada direto na sua corrente sanguínea, ia matar, aqui ó, 100 homens, 100 pessoas de uma vez só. Pior do que o veneno da mamba negra, que é uma das cobras mais venenosas da África. Ia matar 100 pessoas de uma vez só em uma toxina dentro do sistema intestinal de um indivíduo que só come porcaria. Para você ver o quanto que esse livro aqui é fantástico, fenomenal. Então, se esses venenos fosse coletado, né, como a indústria faz lá, tira uma vitamina lá e condensa ela e coloca dentro de uma cápsula para você tomar. Se eu pegasse toda a toxina que é gerada dentro do meu intestino e colocasse dentro de uma agulha, eu podia enfileirar 100 pessoas e um pouquinho de cada pessoa, ia só caindo, caindo no outro, caindo no outro, caindo no outro, caindo no outro. De tão grave que é os venenos gerados no seu intestino. Depois que o Napoleão Hill ouviu esse comentário, ele fez outra pergunta. E todo esse problema é resultado da falta de controle sobre o apetite por comida? Napoleão Hill fez essa pergunta para ele. E todos esses problemas que você acabou de falar aí, intestinal, gastrointestinal, que leva a doença cerebral, que destrói o cérebro, que aliena as pessoas, ela é provocada pelo apetite desenfreado por comidas, pelo glutamato monossódico, pelos realçadores de sabores, pelo aromatizante. É isso que você está falando, diabo? Aí vem a resposta do diabo agora. Bem interessante também. Bem, se você deseja ser absolutamente correto, deveria dizer que comer de forma inapropriada é a grande responsável pela grande maioria das doenças do corpo e praticamente todas as dores de cabeça.
Então ele quis dizer o seguinte, que todos os alimentos ruins que você coloca na boca, este alimento é responsável por todas as doenças e tudo que acontece no seu corpo. Tudo. Se você tomar uma água com coliforme fecal, o que vai te dar? Uma diarreia desgramada, que você pode passar e ir até para o hospital, uma infecção intestinal. Se você come alguma coisa contaminada em alguma lanchonete, você vai ter aí o que? Vai ter que fazer até uma lavagem estomacal e uma lavagem intestinal, para tentar tirar essa infecção daquilo contaminado que você comeu. Se você vai comer açúcar demasiadamente, vai te dar um diabetes. Se você come o sódio demasiadamente, vai te dar uma hipertensão. Se você consome flúor todos os dias em um grande período de tempo, vai te dar o que? Um Parkinson, um Alzheimer. Se você cozinha em panela de alumínio, vai te dar um Parkinson, Alzheimer, alguma doença neural. Então tudo que entra pela sua boca é responsável pelos acontecimentos que ocorrem no seu organismo. E muitas pessoas não sabem disso até hoje, porque cérebro lesionado. Se você quer provar disso, selecione 100 pessoas que sofrem com enxaqueca e dê a cada uma delas uma lavagem intestinal completa, com um grande enema. Olha só aqui para vocês verem a mensagem por trás do que ele falou. O que eu falei, se eu não me engano, há uns 2, 3, 4 vídeos atrás. Vamos ver se você que está aí desperto sabe. Eu falei a respeito de quê? Aqui está falando o quê, ó? Se você pegar 100 pessoas e fizer uma limpeza intestinal nela, chamada enema, aqui ó, no capítulo 10 do livro, você pode ir aqui nesta pergunta que você vai encontrar esta palavra enema aqui no livro, entendeu? Não é eu que estou colocando, você pode comprar o livro, compra o livro e olha no capítulo 10 aqui ó, olha aí para vocês verem, ó. Capítulo 10, diabo, parece até brincadeira, o diabo falando de enema, e deu um grande enema para ela. Observe que 95 das pessoas, de 100, 95 pessoas, ele colocou aqui, desaparecerá a dor de cabeça em alguns minutos. Depois que você fazer a limpeza intestinal chamado enema, depois de 5 a 10 minutos, essa pessoa está livre das dores de cabeça. Ele falou aqui especificamente. Por quê? Porque o intestino está apto a funcionar novamente, levando nutrientes à sua corrente sanguínea, que automaticamente vai levar nutriente até seu cérebro, que automaticamente a sua dor de cabeça vai cessar. Sem tomar um só medicamento, uma só pílula. E isso quem está te ensinando, pasme, diabo. Diabo está te ensinando como viver. Esse livro aqui vale a pena ler ou não? Diabo está ensinando as pessoas como devem proceder. Ai meu Deus. Após o seu, aí ele está falando aqui, as suas dores de cabeça desaparecerão após você fazer a limpeza intestinal, após alguns minutos que você fez a limpeza. Mais uma pergunta aqui que o Napoleão Hill fez para ele. Por tudo que você diz sobre o trato intestinal, tenho a impressão de que todo domínio sobre o apetite físico por comida significa também o domínio sobre o ato de negligenciar e manter o intestino limpo. Isso está correto? Então ele falou o seguinte, eu notei que tudo isso que você falou está ligado com o hábito de manter o intestino sujo. Isso está correto? Aí ele colocou aqui, ó, sim, isto é verdade. O Satanás está falando aqui. Tão importante quanto eliminar o lixo do organismo e as porções não utilizadas de comida é ingerir quantidades corretas, bem como as combinações adequadas de alimento. As combinações adequadas é o que? Se eu pegar, por exemplo, eu vou falar aqui para vocês uma combinação para você ver que é o que mais acontece com pessoas.
A pessoa pega um alimento, ele tá lá, fez o almoço dele, e ele pegou e comeu o almoço dele. Aí depois ele tá lá com a melancia em cima da mesa. Aí ele pega uma taia de melancia desse tamanho e começa a comer depois de ter almoçado. O que que acontece? Nós sabemos que a melancia é uma fruta altamente alcalina. Entendeu? A melancia é uma fruta altamente alcalina e de rápida digestão. Se eu não me engano, a melancia a digestão dela é feita de 8 a 10 minutos. Então eu tenho 8 a 10 minutos para acontecer a digestão da melancia. Olha a rapidez. Aí faz de conta que eu ingeri cozidos, eu ingeri crus, eu ingeri carne na hora do almoço. Agora eu joguei a melancia, que é altamente alcalina, por cima dessa porção de comida. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o trânsito intestinal, o trânsito da digestão não aconteça. Não acontecendo, o que que vai gerar? Eu estou entupindo, entendeu? É tipo assim, um caminhão parado na frente e um carro pequeno tentando passar. Entendeu? O caminhão tá parado na frente, não vai. Agora, se o caminhão abrir uma aba e o carro pode passar. Então, o que que acontece? Você tem que colocar o quê? Você tem que colocar o carro na frente e o caminhão, que é pesado, atrás. Porque senão o trânsito vai ficar milhões de carros pequenos atrás e apenas o caminhão lá na frente. Então o caminhão passa para trás e os carros vão embora. Porque os carros é mais leve, vai embora. O caminhão está mais pesado, está andando mais devagar na autoestrada. Então quando você pega uma melancia e joga por cima do almoço, você está fazendo isso que o diabo acabou de falar aqui na última linha. Você está fazendo combinações erradas de alimentos. E você vai dificultar a sua digestão. O trânsito intestinal seu vai te causar indigestão. E aí o que vai acontecer? Você vai passar mal. Você vai querer tomar um antiácido. Você vai querer comprar aqueles medicamentos para ajudar o fígado a funcionar. Mas o culpado foi quem? Foi você que não soube colocar o alimento certo na sua barriga, na sua boca. Você pega à noite, a hora que você vai dormir, e come uma alimentação altamente pesada, altamente proteica. Você faz um churrasco à noite para você comer, aonde que o seu metabolismo vai cair a zero para você poder dormir, para você ter uma noite boa de descanso. E você come igual um leão, comendo igual um louco. O que vai acontecer no final da sua noite? Pesadelos, um sono ruim, não vai dormir direito, vai acordar ruim para ir para o trabalho, entendeu? Se possível vai passar mal, vai vomitar, porque o seu corpo vai querer jogar para excretar esses alimentos, entendeu? E você está fazendo a sua auto-intoxicação. Você está trazendo para você a sua ruína, sua morte física, mental, espiritual, familiar, financeira. Porque você vai ter que gastar bastante dinheiro nos hospitais de madrugada ou constantemente para poder tentar sanar o problema que você mesmo está causando. E nesse livro aqui, o diabo te ensina a comer. Aqui, ó. Mas para ler esse livro, você precisa pegar e fazer isso aqui, ó. Ó. Arrancar a capa da religião, ó. Arranca a capa. Arranca a capa da religião e joga fora. Bom exemplo, né, galera? Você arranca a capa da religião e joga fora. Porque senão você não lê esse livro aqui, ó. E esse livro aqui, quem me passou foi um milionário. Que, como eu falei, a internet tem pessoas boas, pessoas ruins. Pessoas que te criticam e pessoas que te ajudam, que te dão incentivo. E graças ao Criador, né, a gente tem muitas pessoas boas, né, com conselhos excelentes para mudar as nossas vidas. Então eu fico muito feliz de estar falando isso aqui para vocês. E que o Criador dos céus e da terra possa tocar no coração de vocês que acabou de ver esse vídeo. Se você quiser, é só você entrar aí na internet, ó, compra o livro pela internet, vai chegar lá na sua casa, você lê esse livro sem capa religiosa nenhuma, pratica os ensinamentos que o diabo está falando aqui no livro,
que você vai ser bem sucedido, porque ele está falando como se fosse Deus falando, que é muito louco, entendeu? Você olhar e ver que a sinceridade do que foi falado aqui. Ah, mas não foi o diabo que falou, que está escrito aí com essa entrevista de 1938. 1938. Não foi o diabo que falou isso aí. Foi não? Foi quem? Foi uma pessoa? Foi. Pratica então as coisas que essa pessoa falou e entra depois aqui nos comentários desse vídeo e dê aí o seu comentário, se foi bom para você ou não. Para mim tá sendo. E vai ser muito mais crescimento e dias melhores virão e vocês vão estar aí, se eu estiver vivo para realizar isso, vocês vão ver, porque eu vou estar postando aí para vocês. Super abraço, espero que todos vocês tenham gostado do vídeo, que se você praticar, que mude a sua vida, a sua família e a sua forma de ver a realidade. Super abraço, Samuel Camargo, sempre estudando, testando e postando para você. Valeu!